Nessa etapa aqui do sistema foi nos pedido o perfil de velocidade em função do raio da diferença de pressão, né, dentro do tubo pela equação da quantidade de movimento linear em coordenadas cilíndricas. Então a gente vai ter que achar a forma do perfil de velocidade em função do raio e da diferença de pressão. Para isso a gente vai utilizar a equação da quantidade de movimento linear em coordenadas cilíndricas de Navier-Stokes, assim podendo a gente calcular a diferença de pressão em uma tubulação vertical. Né? Utilizaremos aí a componente Z dessa fórmula aqui, conforme essa imagem, para representar a direção ao ângulo do comprimento do tubo, né, onde o escoamento principal ocorre. Considerando, né, o escoamento laminar, unidimensional e axial em regime permanente, completamente desenvolvido e simétrico, alguns termos dessa equação aqui, basicamente todo esse lado esquerdo da equação, ele vai zerar, conforme essas considerações, dessa forma aqui. E o Vz vai ser igual ao Vzr, onde a velocidade vai depender apenas do raio. Então, reescrevendo essa fórmula aqui da componente z, chegamos nessa fórmula aqui, né? Agora vamos integrar essa equação para encontrar a expressão Vzr, vamos separar as variáveis, integrar novamente e dividir no R e integrando novamente, a gente vai chegar nessa fórmulazinha aqui para o Vzr, né? A gente vai ter aqui duas constantes. E vamos fazer a condição aqui de não escorregamento na parede do tubo, quando o Rzinho for igual a R1, né? E velocidade Vzr igual a zero. E a simetria aqui no centro do tubo em Rzinho igual a zero, né? A derivada da velocidade ela vai ser finita, ou seja, C1 vai ser igual a zero, e porque o ln de R ele vai divergir em Rzinho igual a zero. Dessa forma a gente vai ficar com essa fórmula aqui, né? Reescrevendo, a gente vai aplicar aqui o Vzr igual a zero. Vamos ficar dessa forma e vamos isolar C2, substituindo C2 na equação de Vzr aqui, já que a gente achou o C2. Vai ficar com a forma desse jeito aqui. E reescrevendo aqui a nossa fórmula, o perfil de velocidade do escoamento laminar plenamente desenvolvido aqui é dado por esta equação. Equação conhecida ali no escoamento de Pazuello, né? Onde é o escoamento totalmente desenvolvida, né? E fazendo a condição de que a velocidade ela é máxima no centro do tubo, em Rzinho igual a zero, e velocidade zero nas paredes do tubo ali, né? Com velocidade. Agora a gente vai colocar essa fórmula aqui, né? Em função aqui da diferença de pressão também, né? Considerando a diferença de pressão ao longo do comprimento, né? Vai ter dz vezes L, isolando o meu dp, né? No caso dp sobre dz vezes L, eu vou isolar o dp sobre dz, a gente vai ficar com essa fórmula aqui, essa equação. Nessa forma aqui, o perfil de velocidade em função do raio e da diferença de pressão dentro do tubo é essa aqui. Eu vou substituir esse termo aqui por esse na fórmula de Vzr. Sabendo que o escoamento ele é laminar, a vazão ela será integrada à velocidade sobre a área da seção transversal, né? Para me calcular esse dp aqui, eu vou precisar da minha vazão, né? Vazão do escoamento laminar. Mas primeiro eu vou integrar aqui para me achar essa vazão. E integrando e reescrevendo a equação, vai ficar dessa forma aqui, né? E considerando o sistema vertical, a gente é necessário adicionar o termo de pressão para ver se é a altura geométrica, né? A gente vai fazer os cálculos de forma vertical aí, usar o tubo de forma vertical, né? Então, adicionando esse termo e isolando ΔP, a gente vai chegar nessa fórmula aqui para ΔP, né? Considerando, né, o número de Reynolds ali para o escoamento laminar igual a 1000, né? O valor da vazão para esse escoamento é de aproximadamente 0,00019 centímetros cúbicos por segundo, né? Usando ali o Mi igual a 1 vezes menos 10 à terceira, o comprimento L ali, que é a minha altura do tubo, a densidade, a aceleração da gravidade, o meu Rzão, né, igual a 0,025 metros, e a vazão aqui que foi me dada aqui já, né, em metros por segundo, né, de acordo com esse número de Reynolds aqui para o escoamento laminar. Chegamos a um valor de ΔP de 107.812 pascais, né? Ou 107 kPa, né? Substituindo esse valor de ΔP aqui na equação de Vzr, vai ficar dessa fórmula aqui. Então a gente vai ter aí agora, né, a nossa equação aí do perfil de velocidade em função do raio e da diferença de pressão, né? A partir disso a gente conseguiu plotar aqui a imagem do perfil de velocidade, satisfazendo a condição de que o eixo X aqui, quando o meu Rzinho é igual a zero, né? Quando eu estou aqui no centro do tubo, quando cresce o centro do tubo, a minha velocidade ela vai ser máxima. E quando eu estou aqui na parede do tubo, a minha velocidade ela vai ser igual a zero, né? O segundo caso aqui, que foi nos pedido, né? A diferença de pressão em função do fator de atrito de Darcy, né? Para encontrar essa diferença de pressão aí, a gente vai ter que utilizar o teorema de Pis para encontrar os números adimensionais importantes, né, do nosso sistema ali, considerando o escoamento turbulento em um único tubo reto, né? Tem que achar essa diferença de pressão aí. Pelo teorema de Peirce, seguindo os passos a passo, a gente vai primeiro identificar as variáveis importantes do nosso sistema que vão afetar a diferença de pressão nesse escoamento, né?
ter ali a diferença de pressão, velocidade do fluido, densidade do fluido, o diâmetro do tubo, a rugosidade deste tubo ali, o comprimento do tubo, a viscosidade do fluido também, né? Então as nossas dimensões aí fundamentais no sistema MLT, ou dessa forma, onde a gente vai ter 7 variáveis ali, né? 3 dimensões fundamentais na MLT, portanto o número de grupos adimensionais ali, né? Número de πs vai ser igual a 4, vai ter que achar 4 πs. Então, a formação dos grupos πs a gente vai utilizar como base o V, a densidade e o diâmetro, né? E para a gente achar esses valores, a gente vai sempre multiplicar por outro fator que não esteja na base, né? Sendo que a nossa base é essa, então eu vou multiplicar por outros fatores aqui que não sejam a base, né? E fazendo isso, né, para achar π1, né? Vai ser igual essa forma aqui, V sobre alfa 1, φ aqui sobre beta 1, D, no caso aqui, corrigindo, V elevado a alfa 1 vezes φ elevado a beta 1, D elevado a K1 vezes μ, né? Substituindo aqui para o sistema MLT, assim a gente vai conseguir isolar o alfa 1, beta 1 e K1, né? Encontrando esses valores para alfa 1, beta 1 e K1, ficando aqui a fórmula desse jeito aqui, né? Meu π1 vai ser μ sobre V vezes φ vezes D. Invertendo isso aqui, né? Para ficar um número conhecido aqui, invertendo vai ficar dessa fórmula aqui. Esse número é conhecido nosso número de Reynolds, né? Para π2 vamos seguir os mesmos passos aqui de π1, só que vamos sempre mudar este último termo aqui, pois a gente já usou o μ aqui para π1, vamos usar aqui as outras para os demais π's, né? π1, 2, 3 e 4 vai ser diferente. Então, no π2, resolvendo as equações, a gente vai achar os valores aqui para alfa, beta e k novamente, né? Vamos jogar aqui na fórmula, nessa fórmula aqui, e vamos achar aqui a relação aqui, né? Do π2, onde π2 vai ser o número adimensional da rugosidade relativa. Seguindo os mesmos passos para π3, né, vamos achar π3 igual a L sobre D, onde isso vai ser o adimensional do comprimento relativo, e seguindo os mesmos passos para π4, a gente vai achar o número, né, adimensional de pressão aqui, né, π4 vai ser igual a ΔP sobre φ vezes V ao quadrado, né, manipulando a resultante aqui para isolar a ΔP e colocar ela em função do fator de atrito de Darcy, né. Vamos usar aqui a relação da equação de Darcy, né, no escoamento turbulento, né, que vai ser o ΔP ele vai estar em função do atrito de Darcy, que vai estar em função do número de Reynolds e o número de Reynolds e da rugosidade relativa, né? Então, ou seja, eu vou ter esta fórmula aqui, e aí eu vou substituir FD, que é o fator de atrito de Darcy, na equação de Darcy, né? Esse termo aqui, F, número de Reynolds e rugosidade relativa, substituir lá. Substituindo o FD na equação, a gente vai achar aqui a diferença de pressão para vencer a perda de carga no sistema através dessa fórmula aqui. Para determinar esse valor de FD, aqui do fator de atrito de Darcy, usando, né, a equação ali de Colebrook, né, eles não nos dá esse FD de forma direta, né? Então, vamos encontrar aqui uma maneira aqui para encontrar esse FD, né? E encontrar o valor de ΔP, né? Então, utilizei a calculadora online, né, para determinar o FD, o fator de atrito de Darcy, né? Onde ela usa ali o gráfico de mode, né? Mode, né? Ali dada que vai depender também da equação de Colebrook. Então, usar essa calculadora online aí para poder determinar o FD e achar um valor para ΔP que satisfaz essas condições aí, né? Então, vamos fazer aqui as condições do nosso sistema, né? Onde a altura, né, L, comprimento igual a 11, o diâmetro do nosso tubo, né? A rugosidade aqui relativa aqui, né? Eu peguei ali a rugosidade absoluta do PVC, dividindo sobre o diâmetro do tubo aqui, eu achei a minha rugosidade aqui relativa, a densidade, a velocidade encontrada a partir da vazão, a vazão aqui, peguei a vazão que foi dada no catálogo, né? A vazão aqui no escoamento turbulento. Aqui a rugosidade aqui absoluta, né, no cano de PVC, considerando esse valor aí. E considerando aqui a viscosidade de 1 vezes 10 a menos 3, né? Aqui a imagem aqui do cálculo, onde eu precisei colocar o diâmetro, a rugosidade, o número de Reynolds, ele me deu aqui o fator de atrito de Darcy, né? Ali pelo gráfico de Mould, né? Então, com o F valor de atrito de 0,029367 e utilizando esses termos aqui acima, substituindo a equação,
A gente encontrou um valor aqui para a diferença de pressão de 9.121,61 pascais, né? Esta é a diferença de pressão necessária para vencer as perdas de carga no tubo, considerando o escoamento turbulento, né? A gente vai perceber uma grande diferença aí, né, de ΔP entre o escoamento laminar e o turbulento, né? Onde o ΔP, no caso 1, no caso do escoamento laminar, é maior, né? Que analisando os dois casos, né, e os dois valores ali, a gente vê que o fator de atrito, né, o FD, né, o fator de atrito das para o escoamento turbulento, ele é menor comparado com a resistência, né, proporcionada pela viscosidade do escoamento laminar, né? No caso, né, a perda de carga no turbulento, ela vai ser maior do que a perda de carga aqui no laminar, né? Por isso que o ΔP aqui no turbulento é menor, né? Por mais que eu tenha esse valor de velocidade aqui ao quadrado, né? Uma velocidade bem maior aqui do que eu tenho no laminar, esse termo do fator de atrito aqui de Darcy é um termo baixo, né? Como a gente pode ver aqui, termo baixo, e vai equilibrar isso aí, dando um valor de ΔP baixo também.